Nessas primeiras aulas, a gente estava tendo uma ideia de quais são os constituintes básicos de biomoléculas, né? Agora a gente vai começar a olhar para os principais tipos de biomoléculas. A gente estudou interações intermoleculares que são importantes na manutenção da estrutura dessas biomoléculas e agora a gente vai começar a aplicar esses conceitos. E a gente vai começar olhando para uma classe de biomoléculas que são as proteínas. E a gente vai olhar os constituintes das proteínas, que são os aminoácidos e peptídeos. E por que a gente começa com proteínas? Bom, a gente vai começar com proteínas porque isso aqui eu tirei de um livro que se chama Molecular Cell Biology, desses autores, porque as proteínas são elas representam a categoria de biomoléculas mais abundante. E, de acordo com a categorização de algumas pessoas, elas são os cavalos de força das células, porque elas são, sem dúvida, as mais abundantes e as mais funcionalmente versáteis das macromoléculas biológicas. Então, eu gosto desse parágrafo porque ele dá uma ideia bem aproximada e estimada da abundância de proteínas. Então, ele vai fazendo um monte de continhas, né, assumindo um hepatócito, que é uma célula de fígado, um hepatócito como sendo um cubo de 15 micrômetros, o volume desse cubo seria isso, e assumindo essa densidade, que é uma densidade muito próxima da água, teria esse peso. E a gente sabe que as proteínas representam cerca de 20% do peso de uma célula, então, em cada célula, a gente teria esse tanto de proteínas em massa. Aí, se a gente pegar uma massa molar média das proteínas, isso aqui é calculado por uma Saccharomyces, a gente vai chegar a esse número de moléculas de proteína por célula, em cerca de 8 vezes 10 a 9 moléculas de proteína por célula. E se a gente assumir que uma célula tem aí entre 10 a 15 mil diferentes proteínas, e fazer algumas inferências, a gente chega que uma célula contém cerca de 1 milhão de moléculas de proteínas diferentes. E é claro que a gente sabe que nem todas as proteínas celulares, elas estão presentes com a mesma abundância. Tem proteínas que são extremamente raras, como, por exemplo, no caso do hepatócito, os receptores de superfície para insulina, que é um hormônio também proteico, em que as estimativas são de que tem só cerca de 20 mil dessas proteínas por célula. Por outro lado, algumas proteínas são extremamente abundantes em quase todos os tipos celulares. E, por exemplo, uma proteína estrutural que chama actina, a gente pode estimar que tem cerca de 5 vezes 10 a 8 moléculas dessa proteína por célula. Tá? Então, as proteínas são funcional e quantitativamente muito importantes em sistemas biológicos. Então, é por isso que a gente começa estudando as proteínas. Tá? Se você colocar proteína no Google, o que você vai achar provavelmente é uma coisa desse tipo, um negócio todo emaranhado aqui que vocês não sabem o que é. Então, a gente vai começar a decodificar essa imagem. Essa imagem, só para a curiosidade de vocês, é uma proteína que chama proteína G, que todos os mamíferos têm. Essa imagem eu tirei do Wikimedia Commons. E a gente, então, vai começar a desconstruir essa imagem para a gente entender o que isso representa. E, para fazer isso, a gente vai usar, então, um software que foi desenvolvido aqui no Instituto de Química. É um software aberto. Ele está hospedado no website do professor Bayardo Torres, do Departamento de Bioquímica. E ele foi desenvolvido pelo aluno Noboru Sakabe, pelo professor Bayardo e pelo professor Guilherme. E esse software é muito interessante porque, além dos tópicos específicos que a gente vai discutir aqui em classe, ele tem uma biblioteca de conceitos que vocês podem acessar a todo momento. E ele é muito interativo, as imagens podem ser movimentadas, então ele é muito legal. Então, vamos começar. As proteínas são, sem dúvida, as macromoléculas mais importantes.
o software utiliza uma proteína modelo, que é uma proteína que se chama toxina diftérica, que é uma proteína obtida de uma bactéria que causa difteria, e essa proteína tem 58 kilodaltons. Para quem não sabe o que são 58 kilodaltons, você pode vir aqui e clicar, e você vai ver que um Dalton é um dozeavos da massa do átomo do carbono 12, ou seja, um Dalton é uma unidade de massa molecular. Bom, então essa é a proteína, você pode mexer nela, olhar a carinha dela, e o que a gente está vendo aqui é um modelo atômico dessa proteína. O que é o modelo atômico? Vocês sabem o que é o modelo atômico? Vocês sabem como alguém chegou nisso aqui, nesse monte de bolinhas? Alguém sabe? Então, se você não sabe, você pode clicar aqui e você vai ver que o modelo atômico é uma representação que foi criada a partir das distâncias entre os átomos medidos nessa proteína, obtidas através da técnica de difração de raio-x, tá? E a gente vai começar a olhar o que isso realmente representa. Então, vamos começar dando uma olhada na estrutura atômica dessa proteína. Então, agora o que a gente fez foi remover aquele modelo atômico espacial, e o que a gente está olhando são os átomos constituintes dessa proteína. Eu vou aumentar um pouquinho, e vocês vão ver que, basicamente, o que a gente tem são átomos de carbono, que são o cinza, de nitrogênio, os azuisinhos, de oxigênio, e aqui no meio tem alguns perdidos de enxofre, né? E os átomos de hidrogênio, que são muito abundantes, que não estão presentes para não ocupar muito espaço, tá bom? Se a gente olhar para as cores disso aqui, você vai ver que é extremamente, só tem esses 5 átomos, né? Extremamente monótono de cores. Então, vocês vão ver que a proteína parece um agrupado de átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio randômico. Aí, é simplesmente um monte de átomo de carbono que está agrupado? Não, não é. As proteínas são constituídas por unidades definidas, que são os aminoácidos. A gente já deu uma olhadinha na estrutura básica dos aminoácidos antes. Então, uma outra maneira da gente enxergar essa estrutura e tentar entender o que ela é, do ponto de vista molecular, é, em vez de olhar simplesmente para os átomos constituintes, agora a gente começar a colorir a proteína por aminoácidos. O que eu fiz, ou o que o software fez, foi dar uma cor diferente para cada aminoácido distinto. E eu já falei para vocês, numa aula anterior, que existem 20 aminoácidos que são constituintes de proteínas naturais. Então, que é essa tabelinha que eu até já mostrei numa aula anterior, né? Então, se a gente voltar de novo para aquela proteína, agora a gente consegue ter uma noção do que cada uma dessas corzinhas representa, né? Então, cada corzinha representa um aminoácido diferente, tá? Agora, de qualquer maneira, se a gente for pensar em diversidade molecular, 20 aminoácidos ainda é pouquinho, né? Se a gente pensar no número de proteínas diferentes que constituem os organismos, todos os organismos vivos, todos os organismos vivos que a gente conhece utilizam os mesmos 20 aminoácidos para constituir todas as proteínas que existem. Lembram que eu falei para vocês, num slide anterior, que uma célula, um hepatócito, tem entre 10.000 a 15.000 proteínas diferentes, né? Então, vocês não acham isso assim meio incrível? Que 20 letrinhas, que 20 constituintes diferentes, que somente 20 constituintes diferentes consigam criar essa diversidade de moléculas, de proteínas diferentes. Como é que eles... Oi, Rodrigo. Uma proteína tem aproximadamente quantos aminoácidos? Então, uma proteína pode ter desde algumas centenas até um número bastante grande de aminoácidos, até
proteínas de cerca de 400 kilodaltons, que tem aí uns, em média, 300 aminoácidos. Polímeros de aminoácidos menores não são chamados proteínas, são chamados peptídeos. E a gente vai chegar no que é um peptídeo, a gente vai isolar um peptídeo dessa proteína. Agora, proteínas muito grandes não são encontradas na natureza. Proteínas de massa molar muito maior de 400 a 500 kilodaltons, porque provavelmente elas são instáveis já. Aí a cadeia polipeptídica fica muito grande. Tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha em maneiras que os organismos vivos desenvolveram ou evoluíram para montar complexos proteicos maiores. A gente vai chegar lá. Então, vamos voltar aqui para os nossos aminoácidos, para a nossa proteína. Então, a gente tem 20 aminoácidos que estão disponíveis, que é o nosso conjunto de letras para montar essas estruturas. Mas como é que essas estruturas são montadas? Vocês estão vendo que aqui, se a gente olhar, vocês vão ver que eles estão ligados um ao outro, né? Se cada cor diferente é um aminoácido diferente, aqui você tem um vermelhinho ligado no branquinho, ligado no azulzinho e assim por diante. Então, como é que esses aminoácidos são ligados um ao outro para constituir essa proteína? Então, para tentar responder essa pergunta, ao invés da gente olhar a proteína inteira, a gente vai isolar um peptídeo. E o que é um peptídeo? Então, vamos clicar aqui. Um peptídeo é um polímero de aminoácidos unidos pela ligação peptídica. E a gente vai dar uma olhada no que é a ligação peptídica. O software vai isolar um peptídeo em específico dessa proteína para a gente estudar, que por acaso é esse peptídeo aqui. Então, esse peptídeo é formado por 5 aminoácidos, que estão coloridos por cores ainda, né? Então, aqui a gente tem a arginina, a prolina, a alanina, a tirosina e a serina, tá? E esse peptídeo está aqui apresentado na sua conformação espacial. Vocês estão vendo que ele está torcidinho. Então, para ficar um pouquinho mais claro, para a gente visualizar isso do ponto de vista da ligação peptídica, a gente vai achatar, a gente vai olhar para a estrutura plana dele. E o que a gente tem aqui ainda é uma representação por aminoácido individual. A gente vai agora transformar isso numa visualização de átomos. Então, a gente vê os átomos de carbono, os átomos de nitrogênio, oxigênio. E, para voltar para aquela representação que a gente está acostumado, que vocês estão acostumados, a gente vai fazer a representação atômica, tá? Então, olhando para esse peptídeo, alguém pode me dizer alguma coisa que chama atenção imediatamente? Tem alguma coisa nesse peptídeo que chama a atenção de vocês? Oi? Regularidade. A regularidade. Tem alguma coisa, tem um elemento desse peptídeo que é muito regular. Então, qual é esse elemento muito regular? É essa estrutura em que a gente tem átomos de nitrogênio ligados a átomos de carbono, e em cada átomo de nitrogênio está intercalado por 2 átomos de carbono, tá? Então, os átomos de nitrogênio são sempre intercalados por 2 átomos de carbono, formando um esqueleto. Assim, a gente responde parte da pergunta de como que eles estão ligados. Os aminoácidos estão ligados através desse esqueleto de nitrogênio e carbono. Mas para a gente, então, entender um pouquinho de como é que essa ligação peptídica acontece, a gente vai olhar só 2 aminoácidos, tirar 3 aminoácidos desse peptídeo, a gente ficou com os 2 últimos aminoácidos. Aqui está aquele esqueleto carbono e nitrogênio, que perfaz a ligação peptídica, e vamos quebrar a ligação peptídica entre os 2 aminoácidos, que é essa ligação, tá? Então, agora a gente completa o que está faltando aqui. Não tem, lembra que eu falei para vocês que não tinha, quando a gente
estava olhando aquela representação espacial da proteína, a gente tinha removido todos os átomos de hidrogênio, porque eram muitos. Então, vamos começar a completar. Vamos completar os átomos de hidrogênio da amina. Vamos completar os outros átomos de hidrogênio. E vamos completar os átomos de oxigênio carboxílicos, da carboxila. E agora a gente tem um aminoácido completo. Eu já mostrei isso aqui para vocês, que é a estrutura geral dos aminoácidos. Vocês lembram disso? Né? Então, essa é a estrutura geral de todos os aminoácidos, apresentam essa estrutura, que tem um carbono central, que é um carbono quiral. Vocês lembram disso? Que tem 4 substituintes diferentes. Um dos substituintes é uma carboxila, o outro substituinte é uma amina, o outro substituinte é um hidrogênio e o outro substituinte é o grupamento R, que é o que varia entre os diferentes aminoácidos, tá? Então, todos os aminoácidos têm essa mesma estruturinha e o que varia é o grupamento R, que é o que está marcado em cor de rosa aqui nessa tabelinha. E para esse carbono quiral, a gente chama de carbono alfa, e a nomenclatura vai, que então os carbonos que se afastam do carbono alfa são então o carbono beta, gama, delta, epsilon e assim vai. Esse carbono é o carbono da carboxila. E esse carbono da carboxila é o que vai estar envolvido na ligação peptídica. Então vamos voltar lá na ligação peptídica e entender como é que ela acontece. A gente pode agora marcar aqui nessa estrutura o carbono alfa, que é o carbono quiral, lembrem disso? E a gente pode, só para nos relembrar, marcar a carboxila, marcar a amina e marcar as cadeias laterais, que são diferentes nesses 2 aminoácidos distintos, tá? Então, agora a gente decompôs aquela proteína nas suas unidades básicas. E como é que elas se ligam? O que acontece? Qual que é a ligação que faz com que esses 2 aminoácidos se unam e depois se unam a um terceiro, e ao quarto, e ao quinto, e assim vai, para formar o polipeptídeo, que é a proteína. Então, quais desses grupos que estão envolvidos na ligação peptídica? Alguém quer chutar quais grupos que estão envolvidos na ligação peptídica? Quais são os grupos, os 2 grupos que todos os aminoácidos têm? Todos os aminoácidos têm a carboxila ligada ao carbono alfa e a amina ligada ao carbono alfa. Todos os aminoácidos são capazes de se unir uns aos outros. Então, isso já dá uma enorme pista para a gente que esses 2 grupos são importantes na ligação peptídica. E se a gente for olhar isso, são realmente os 2 grupos que estão envolvidos na ligação peptídica. Então, é a amina de um aminoácido que se liga, que reage com a carboxila do outro aminoácido, tá? E isso imediatamente já dá uma pista para a gente que aqueles carbonos que estavam intercalando os grupamentos de nitrogênio naquela estrutura regular que a gente viu no peptídeo, lembram? Um era o carbono alfa e o outro era o carbono carboxílico, né? Então, a gente vai estudar essa reação. E aqui o software dá uma informação para a gente que a ligação peptídica ela pode ser feita sinteticamente no laboratório, ou nas células, essa ligação é catalisada numa estrutura celular, que a gente vai até discutir um pouquinho mais para frente, que se chama ribossoma, tá? O software não entra em detalhes, e nesse momento do curso, não é o ponto da gente discutir isso ainda, nos detalhes da síntese proteica dentro da célula no contexto do ribossoma. Mas a única informação que ele traz, vocês já ouviram falar disso um pouquinho, é que
essa ligação peptídica, para que essa aconteça, os aminoácidos têm que ser ligados a uma molécula que se chama RNA transportador. Então, o software liga, então a gente liga o RNA transportador no aminoácido. Isso causa uma ativação do aminoácido. Vocês viram que aqui já perdeu uma hidroxila para ligar no tRNA. E acontece a ligação peptídica, tá? O nitrogênio da amina ataca o carbono da carboxila e é essa ligação que é a ligação peptídica. Então, vou voltar aqui e mostrar para vocês a ligação peptídica. É uma ligação de desidratação. Acontece a perda de uma molécula de água. Essa ligação é reversível e é reversível através de uma hidrólise em que há a incorporação de uma molécula de água. Então, 2 aminoácidos são ligados formando essa ligação peptídica e isso pode ser repetido com a carboxila seguinte e assim por diante, assim por diante, assim por diante, até que você forma aquela estrutura regular que a gente viu lá na proteína, que é o esqueleto de ligações peptídicas de qualquer polipeptídeo. Tudo bem, meninos? Então, a gente formou a ligação peptídica e agora a gente pode olhar, voltar a olhar para aquele esqueleto, aquela regularidade que a gente viu lá na proteína. A gente pode reconstituir o nosso peptídeo de 5 aminoácidos. Então, agora a gente entende que esses 2 grupos são aqueles grupos amina e carboxila que se uniram formando a cadeia polipeptídica. Tá bom? Tudo bem? Oi? Existe um aminoácido que o hidrogênio que está ligado ao carbono alfa era na verdade uma comunicação? Não. Nenhum aminoácido natural, com exceção da prolina. Vamos voltar lá na prolina. A prolina é um aminoácido diferente porque ela é um aminoácido cíclico. O hidrogênio continua aqui, mas a prolina é o único aminoácido um pouquinho diferente porque a amina ela faz parte desse ciclo, tá? Mas todos eles têm o hidrogênio, naquele terceiro substituinte ao hidrogênio. Você pode sintetizar no laboratório um aminoácido desse, mas esse aminoácido ele não é encontrado na natureza. Por quê? Não sei, ótima pergunta. Não faço a menor ideia. Mas deve existir alguma razão molecular para isso, mas eu realmente não sei. Oi? Quem me chamou? Você está perguntando se o aminoácido sintético consegue ser incorporado numa proteína? Não. Se você fizer um aminoácido sintético, que não é nenhum desses, e colocar dentro de uma célula, esse aminoácido não vai ser incorporado na proteína. Tá? Ele não vai ser incorporado na proteína porque provavelmente ele não vai ser reconhecido pelas enzimas que fazem a ligação desse aminoácido a um tRNA. E se o aminoácido não está ligado nesse RNA transportador, ele não consegue ser incorporado na proteína. Em laboratório, você consegue sintetizar peptídeos com aminoácidos não canônicos, né? Aminoácidos não encontrados em proteínas naturais. Inclusive porque todos os aminoácidos naturais, eles são L-aminoácidos. Você pode fazer peptídeos com D-aminoácidos, mas eles não são encontrados na natureza. Quem que me chamou? Rodrigo. O pH ele vai influenciar quanto a carga do seu aminoácido, sim, certo? Isso vai influenciar se a ligação peptídica vai ser favorecida ou não? Sim, porque a amina e a carboxila em pH fisiológico estão ionizadas. Né? Lembra que na aula passada a gente deu uma olhadinha em pKs de grupos diferentes, de moléculas que têm 2 grupos ionizáveis? E vocês lembram que em pH, o pK da carboxila é ali perto do 3, se eu não me engano, né? E o pK da amina é ali perto do 9.
Então, em pH 7, que é o pH fisiológico, a carboxila está sempre ionizada e a amina também está sempre protonada, né? Então, em pH fisiológico, o que a gente encontra é isso. Em pHs diferentes, a carboxila vai estar protonada ou a amina, em pH muito ácido, a amina vai desprotonar. As duas vão ficar desprotonadas. Como esses grupos são envolvidos na ligação peptídica, o pH influencia sim. Acontece que, em sistemas biológicos, o pH está sempre em torno de quê? Sempre ali em torno de 7, o pH está sempre em torno de neutro. Então, isso é importante quando você está no laboratório, é importante você pensar nisso. Dentro da célula, a gente encontra majoritariamente nessa forma. É isso que você perguntou? Eu queria saber se o ponto isoelétrico ele entra nessa parte de o pH estando mais próximo do ponto isoelétrico, mais favorecida é essa reação, etc. O ponto isoelétrico, não sei se o ponto isoelétrico favorece porque quando você calcula o ponto isoelétrico de um aminoácido, o que você tem que pensar em relação à ligação peptídica é nos dois grupos funcionais envolvidos na ligação peptídica, que são a carboxila e a amina do carbono alfa. Agora, o ponto isoelétrico de cada aminoácido também leva em consideração outros grupos ionizáveis, porque tem aminoácidos que têm outros grupos ionizáveis. Tem aminoácidos ácidos, que tem uma outra carboxila, e tem aminoácidos básicos que tem outra amina. Nesses aminoácidos, o ponto isoelétrico vai levar em consideração os 3 pKs. O pK, quando o aminoácido está isolado, está livre, levar em consideração o pK, nesse caso, né? O pK dessa carboxila, o pK dessa carboxila e o pK dessa amina.